Bom pessoal, estou gravando esse vídeo referente à disciplina de Química Orgânica 2 da UFPR, onde a gente teve como prova a resolução de algumas moléculas. A minha molécula foi a molécula de número 4, onde o professor nos passou a fórmula molecular da substância e o que continha o composto. No meu caso, ele era composto por uma amina terciária e um alcino. Então, como que eu fiz para resolver? Eu fiz alguns isômeros constitucionais, partindo dessa fórmula molecular, e até chegar ao composto correto, né? Então eu trouxe para vocês alguns isômeros constitucionais, né? Eu tenho aqui 8 especificamente, 7, perdão. Só que essa molécula ela é composta por vários isômeros constitucionais. Eu trouxe aqui somente 7. Então, como que eu fiz para identificar se esta molécula era a molécula proposta na avaliação? No primeiro gráfico, que é a RMN de hidrogênio, a gente possui 5 sítios ativos para hidrogênio. Então, partindo disso, eu fui eliminando as moléculas. A primeira molécula, vamos contar quantos sítios ativos ela tem. Aqui é um sítio ativo, porque esses dois carbonos são iguais, né? Essa aqui é uma molécula com ligação simples, então ela gira. Então aqui a gente tem 1, 2, 3. Esse hidrogênio do nitrogênio não entra na conta. 3, 4, 5. Essa aqui seria uma molécula possível. Então vou marcar aqui um certinho para ela. Essa outra, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sítios ativos para hidrogênio nessa molécula. Então a gente já pode descartar ela porque não seria ela. Vamos para a seguinte. Essas 3 metilas formam um sítio ativo só, porque ocorre a molécula gira, então as 3 vão estar em determinadas posições em determinados momentos. Então aqui seria uma só. Então aqui a gente tem um sítio ativo para hidrogênio, 2, 3. Esse também não seria, então podemos descartar. Vamos para essa outra molécula. Aqui a gente possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 sítios ativos. Também foge do nosso objetivo, 6. Esta outra, a gente tem 1, 2, 3, 4 sítios ativos, porque essas duas metilas são iguais. Então elas giram, em determinado momento essa metila vai estar próxima desse oxigênio e em determinado momento essa metila vai estar próxima desse oxigênio, o que caracteriza as duas como iguais. Então aqui a gente tem só 4 sítios ativos, podemos descartar também. Vamos para essa outra agora. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sítios ativos. Também não foge do nosso objetivo. E a última molécula que eu trouxe, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 sítios ativos, que é o que a gente busca. Então vou dar um certinho aqui. Desses 7 exemplos que eu trouxe, 2 se enquadraram. O que eu vou fazer para eliminar agora, ou seja, ficar só com um deles? A gente vai para o gráfico de RMN do hidrogênio e a gente vai analisar os sinais. Esse primeiro sinal, como vocês podem ver, ele é um tripleto para 3 hidrogênios. Já o segundo sinal, ele é um singleto para 3 hidrogênios. O terceiro sinal também é um singleto para 3 hidrogênios. O quarto e penúltimo sinal, ele é um quarteto para 2 hidrogênios. E o último sinal é um simpleto para 2 hidrogênios. Voltando lá nos nossos isômeros. Vamos analisar primeiramente a primeira molécula. Esses 2 hidrogênios que são iguais, eles são um dupleto para 6 hidrogênios. A gente tem 3 hidrogênios nesse e 3 hidrogênios nesse. Mais um hidrogênio vizinho conta como 2, né? Porque esse 6 aqui conta como 1, mais o hidrogênio vizinho 2. Então seria um dupleto para 6 hidrogênios. E na nossa molécula a gente não tem nenhum dupleto para 6 hidrogênios. Então a gente pode automaticamente já descartar essa primeira molécula. Agora a gente vai para a outra molécula que nos restou. Aqui nesse ponto, a gente tem um tripleto para 3 hidrogênios. Na nossa proposta aqui, a gente também tem um tripleto para 3 hidrogênios, que seria o primeiro ponto. Esse ponto aqui seria um quarteto para 2 hidrogênios. A gente também possui um quarteto para 2 hidrogênios, que seria este sinal aqui. Este outro ponto seria um singleto para 3 hidrogênios, porque ele não tem hidrogênio vizinho.
Então seria um desses dois sinais aqui. Esse outro ponto seria um singleto para 2 hidrogênios, porque ele também não possui hidrogênio vizinho. Então seria o nosso último sinal aqui. E essa última metila também seria um singleto para 3 hidrogênios, que seria um desses dois sinais. Então, como que eu fiz para identificar esses sinais aqui no gráfico de RMN? Né? Eu enumerei, né? Essa estrutura é a mesma que essa, né? Então eu enumerei ela A, B, C, D, E, F, G e H, né? Essa primeira metila, que seria no caso A, é o nosso tripleto para 3. Então eu coloquei aqui, ó, tripleto para 3. Esse singleto para 3, eu identifiquei ele como sendo o H, então seria esse daqui. E esse outro tripleto para 3, eu identifiquei ele como sendo esta metila aqui, que seria o C. Já o quarteto para 2, eu identifiquei sendo como B, o quarteto para 2, B. E o singleto para 2 foi identificado como E. Agora, partindo do gráfico de RMN do hidrogênio, foi possível fazer o RMN Cose, que seria as interações hidrogênio-hidrogênio. Eu vou aproximar aqui para vocês na molécula, que acho que vai ser melhor para explicar, né? Aqui a gente tem os hidrogênios em ordem de ppm, do menor para o maior, e nessa escala aqui também, os hidrogênios do menor para o maior, né? Neste ponto, a gente tem os hidrogênios A sentindo eles mesmos, que seria o quê? Esses hidrogênios aqui dessa metila interagindo com eles mesmos. Porém, esses hidrogênios aqui dessa metila, eles sofrem interações com esses hidrogênios aqui do B. Então, a gente tem esse ponto aqui, B com A. Já no B, a gente tem eles interagindo com eles mesmos. Então, esses hidrogênios do B aqui interagem com eles mesmos. Porém, eles interagem com o hidrogênio do A também. Então, aqui é uma seta de duas pontas. Os hidrogênios A interagem com os B e os B interagem com o A. Os hidrogênios do C, essa metila no caso, eles interagem somente com eles mesmos, porque eles não têm nenhum hidrogênio vizinho. Então, ocorre a interação C com C somente. Os hidrogênios do D, na verdade no D a gente não possui hidrogênio, né? O hidrogênio do E, que seria esse último sinal, eles interagem somente com eles mesmos, E com E, pois também não possuem hidrogênios vizinhos. E os hidrogênios H, que seria essa metila, também interagem somente com eles, pois eles não possuem hidrogênios vizinhos. Posteriormente fazendo o gráfico de RMN de hidrogênio de Cose, eu fui para o RMN do carbono 13. De acordo com algumas tabelas, a gente tem que na casa de 13 ppm, a gente tem uma ligação carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio, perdão, CO2. Então, eu identifiquei como sendo o C4 na minha molécula. Assim como no hidrogênio, eu enumerei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o carbono 4 eu identifiquei nesta posição, pois ele possui um C dupla O. Já na posição, nas casas de entre 70 e 90 ppm, é característico um sinal de tripla ligação. E na nossa molécula a gente tem dois carbonos que possuem 3 ligações, sendo o carbono 6 e o carbono 7, onde eu identifiquei eles aqui no nosso gráfico. Já os demais sinais, para o carbono 2, 3, 5, 1 e 8, eu consegui chegar a essa conclusão desses sinais após fazer o gráfico de RMN de HSQC e o de HMBC, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Então eu cheguei a estes sinais aqui. Nessa posição carbono 2, nessa posição carbono 3, nesta posição aqui o carbono 5, nessa posição o carbono 1, que seria a metila, né? No carbono 1 a gente tem uma metila aqui, próximo a 12 ppm, e no carbono 8 a gente também tem outra metila. Então agora vamos para o gráfico de RMN-HSQC, que seria interações do hidrogênio com o carbono próximo. Para o hidrogênio A, ele está ligado, né, com o carbono 1. Então tem essa interação aqui do hidrogênio A com o carbono 1. Já o hidrogênio H, que está na posição 8, ele interage com o carbono 8. Como vocês podem ver aqui, o hidrogênio H interagindo com o carbono 8.
O hidrogênio C, ele está ligado e interagindo com o carbono 3. Então, o hidrogênio C interage com o carbono 3. Já o hidrogênio B, ele está ligado no carbono 2. Então, logo, o hidrogênio B interage com o carbono 2. Consequentemente, o hidrogênio E está ligado no carbono 5. Então, o hidrogênio E interage com o carbono 5. E para o RMN, diga HMBC, que seria a interação de hidrogênio-carbono, mas com uma distância um pouco maior. A gente tem o hidrogênio A interagindo com o carbono 1, o hidrogênio A interagindo com o carbono 3 e com o carbono 2. Como que a gente pode chegar a essa conclusão? Esses hidrogênios que estão aqui na posição A, eles interagem até uma distância de 4, ou seja, esses hidrogênios que estão no carbono 1 interagem com o carbono 2, com o carbono 3 e com o carbono 4. Já os hidrogênios na posição H, eles interagem com o carbono 8, né, que seria o HSQC, que é o carbono que ele está ligado. Ele interage também com o carbono 5, o carbono 6 e o carbono 7. Assim como para o carbono A, o hidrogênio que está na posição 8, ele interage na posição 7, 6 e 5, ou seja, uma distância de 4. Os hidrogênios na posição C interagem com os carbonos na posição 1. Então, o hidrogênio na posição C interage com o carbono na posição 1, o carbono na posição 5, o carbono na posição 3, que no caso seria o HSQC, que é o carbono que ele está ligado, o carbono na posição 2 e o carbono na posição 6, seguindo a mesma regra de 4 de distância, tanto para a esquerda quanto para a direita. Já os hidrogênios na posição B, eles interagem com os carbonos na posição 1, na posição 2, na posição 3, 4 e 5. Eles não vão para 6, 7 e 8, porque já ultrapassa a distância de 4. E esse ponto B é o ponto onde a gente tem mais sinais. O ponto B junto com o ponto E. Isso quer dizer que seria o meio da molécula. No ponto E, né, para hidrogênio E, ocorre a interação com o ponto 8 para carbono, com o ponto 5, 3, 2, 6 e 7. E o 4, ele somente não interage com o ponto 1 porque ele está muito longe do ponto 1, ultrapassando a distância de 4. E seria isso a forma que resolvi a molécula, conseguindo chegar nessa molécula, né, com essas ligações e esses compostos, partindo apenas da forma molecular e do que a substância é composta, a amina terciária e a alcina.